Estamos no segundo vídeo de um ensinamento muito importante sobre a Bíblia Sagrada. No primeiro vídeo nós citamos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir, repreender e formar o homem de Deus na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Veja que importância esse versículo 16, do capítulo 3, 2 Timóteo. Porque Timóteo ele já conhecia as Sagradas Escrituras. Sim. No versículo 15, Paulo fala a respeito disso. Você já conhece as Sagradas Escrituras, por isso, seja firme, continue estudando a palavra de Deus, se preparando. E ele diz que é inspirada por Deus, sim, inspirada por Deus. Mas nós temos a Bíblia moderna. As Bíblias, são diversas Bíblias, tantas quanto na época de Paulo não existia. Então, tem os tradutores, e com os tradutores e as traduções modernas vêm os erros, porque é traduzido por pessoas diferentes da língua original para todas as línguas, de todos os países, de todos os continentes. E nessa transcrição vêm os erros, porque as pessoas não são perfeitas. Por isso as Bíblias, quando você lê uma tradução diferente da outra, mesmo as traduções católicas, existem diversas e milhares, uma diferente da outra, atualizada, corrigida, e as evangélicas pentecostais, também protestantes, atualizadas e corrigidas por outros tradutores. Então aí nós vamos saber, irmão, por que tanta divisão e inimizade entre católicos e entre evangélicos, e vice-versa. Católicos contra evangélicos e evangélicos contra católicos, discordando e se dividindo por causa do erro de tradução e da interpretação da palavra de Deus. Veja a importância de uma consagração ainda maior e melhor de cada cristão. Se você quer ensinar e pregar a palavra de Deus, se você participa já de um ministério ou quer participar, você precisa, então, fazer o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O que ele disse ali? Eu exorto vocês, irmãos, eu exorto a sacrificar vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o vosso culto espiritual. Versículo 2. Não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Então, no primeiro versículo, ele está falando de um sacrifício corporal. Os antigos judeus faziam sacrifício de animais, mas no Novo Testamento já não existe mais sacrifício de animais. Nós temos que sacrificar o quê? Nosso corpo, nossa carne. As paixões, os maus costumes, a concupiscência da carne, os maus desejos que afloram o nosso corpo e querem satisfazer. Desejos que são contrários ao Espírito, desejos que nos levam à escuridão, à perdição e à condenação. É disso que Paulo está falando. Por isso, o jejum é tão importante, que mortifica a carne e nos dá uma abertura melhor para servir a Deus e receber de Deus a revelação. Mas um jejum, é claro, em segredo, como Jesus ensinou. Quando vocês fazem jejum, façam em segredo. Não fique tocando a trombeta, falando para todo mundo. As pessoas que vão saber, as que estão perto de você, não tem problema nenhum eles saber. Mas o que não se pode é divulgar. Estamos fazendo jejum, estamos fazendo campanha, já receberam a recompensa. Então, é muito importante, tanto no jejum, na oração, nas boas obras, que Jesus fala, lá em Mateus 5, 6 e 7. Ele fala que, principalmente no capítulo 6, da oração, jejum e das boas obras, não fique tocando a trombeta, falando para todo mundo o bem, a ajuda que vocês estão fazendo. Por quê? Vocês não terão nada diante de meu Pai que está no céu.
Tem muita gente que se esquece disso e acaba perdendo essa recompensa que vai ter na ressurreição do justo. Sim, nós temos que acumular riqueza no reino de Deus. E como é que a gente acumula? Fazendo bem às pessoas. Fazíamos o mal, andávamos em mau caminho, na satisfação do desejo perverso de nosso corpo. Éramos infiéis, traidores, desonestos, soberbos, cheios de inveja, de malícia e amor ao dinheiro, idolatrias pecaminosas, mas o Espírito Santo entrou em nossa vida e fomos transformados. Agora somos filhos de Deus e não mais filho do diabo, ou filho do seu pai e da sua mãe, que gerou o seu corpo. Quem gerou o seu corpo foi seu pai e sua mãe, na carne, no sangue. Isso tem alguma importância? Tem, mas não é o mais importante. O mais importante é o que vem depois. Porque se não for mais importante o que vem depois, o novo nascimento, a salvação que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo, seu corpo, você mesmo, se não nascer de novo, se não abraçar a fé em Jesus Cristo, se não houver essa renovação, essa transformação na sua vida, você será condenado. Então, melhor é que você nunca tivesse nascido. Quantos e milhares de pessoas, e trilhares e bilhares e trilhares de pessoas foram condenadas até hoje. E as que estão morrendo, despreparadas, nas trevas e maus caminhos, estão se perdendo. E nós estamos pregando o reino de Deus a você, estamos ensinando a palavra para que o Espírito de Deus entre na sua vida, na sua casa, no seu coração, a fim de que haja essa transformação. O Espírito de Deus, ele entra se você abre a porta e deixa ele entrar. Se você quer, se você se arrepende, se você confessa os seus pecados e quer uma vida nova, sim, Deus, ele está com os braços abertos para acolher você e transformar você, fazer de você do filho do diabo, do filho da sua mãe ou do seu pai, um filho de Deus. A partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, abraça a fé em Jesus Cristo, se entrega a Ele e quer seguir um novo caminho, você é ajudado por Deus por meio do seu Espírito e de seus anjos. Então você não nasceu mais da carne e do sangue. Seu corpo está voltado à morte, à destruição. Sim, vai virar esqueleto, pó. Mas você tem um corpo espiritual. Você tem uma alma, um espírito, um corpo espiritual. Que quando você for sepultado, morrer, não vai ficar ali no esqueleto, a carniça podre. Não, vai sair do seu corpo. Então, do outro lado, existe um tribunal de Deus, onde as almas, os espíritos são conduzidos, a fim de serem julgados. Julgamento individual, e depois vai ter um julgamento universal. Como é importante estar preparado. Então, meu pai e minha mãe não são importantes? Meu corpo não é importante? Sim, é importante. Mas se você está voltado à condenação, não é importante coisa nenhuma. Você vale menos do que uma mosca, uma formiga. Vale menos do que um mosquito. Vale menos do que nada. Você está entendendo a importância da conversão de uma espiritualidade, uma conduta, um comportamento santo que agrada a Deus? Só com a palavra de Deus vamos conseguir, com a Escritura Sagrada, com a palavra de Deus, vamos conseguir essa conduta, este comportamento, esta expressão que só Deus pode nos dar através da sua palavra, uma verdadeira educação que você não consegue em escola, universidade nenhuma nesse mundo. Você entende? Quando você vai à escola, à universidade, tudo isso é importante, faz cursos e procura se especializar em alguma coisa para ganhar mais dinheiro, se formar numa profissão, é importante? É. Mas se você não tem a fé, se você anda em maus caminhos, se você não educa seus filhos ou não se alimenta com a palavra de Deus, a rejeita e anda em maus caminhos, satisfazendo os seus maus desejos, que são contrários ao Espírito,
tudo isso que você tem, pode ser a pessoa mais trilionária, bilionária, milionária e rica desse mundo. E pode ter sucesso financeiro e muita felicidade nesse mundo. Tudo isso seria uma grande ilusão. Grande ilusão. Porque nossa vida nesse mundo é cerca de 20, 30, 40, 50, 60 anos. A maioria das pessoas falecem antes dos 50, antes dos 60, antes dos 40. Maioria. São mais gente nova que morrem do que pessoas velhas. Mas mesmo que você vivesse 100 anos ou mais, menos que você possuísse toda a riqueza deste mundo, toda a felicidade e tudo estivesse dando certo para você, vai ter um ponto final na sua vida. E você não sabe nem o dia nem a hora. E quando esse dia chegar, se você não tiver dentro do seu coração Jesus Cristo, o Espírito de Deus, se você não estiver se alimentando da palavra de Deus, seguindo o caminho santo, o que vai acontecer? Você será condenado. Você será condenado. Olha que terrível. Por isso, irmão, nós não temos valor nenhum. Ninguém nessa terra tem valor nenhum. Não, você não vale nada. Nós não valemos nada. O que vale é o Espírito de Deus que habita no homem. Quando o Espírito de Deus habita no ser humano, aí ele pega valor. Aí ele tem grande valor. Mas se não tiver o Espírito de Deus, seja lá quem você é, pode ter título e fama, a maior glória nesse mundo, você é uma lástima, você vai ser condenado. Veja a importância, é a eternidade que vem depois. Irmãos e irmãs, preste bem atenção no que você vai ouvir. Duas coisas são infinitas. Infelizmente, não deveria ser assim, mas duas coisas são infinitas nesse mundo. O universo e a insensatez humana. Sim, para não falar burrice, insensatez humana. São infinitos. Não podemos ser insensatos. Temos que deixar de ser tolos e abraçar esta fé, aproveitar esse tempo curto que nós temos neste mundo, para que depois você possa ser glorificado no alto dos céus, ser herdeiro com Jesus Cristo, ser herdeiro de um novo reino, um novo céu e uma nova terra prometido por Deus aos seus escolhidos, aos justos. Deus vai colocar ladrão desonesto, gente imunda e perversa, dentro da casa dele, do reino dele? Não, de jeito nenhum. Você colocaria na sua casa um ladrão, um assassino, um criminoso? Você colocaria na sua casa um traidor, um infiel? Não. Porque vai causar dano na sua casa, na sua família. Você está entendendo? Assim é Deus e o reino dos céus. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino feito de pessoas santas e justas. Quando eu digo santas e justas, eu não estou falando que nós não temos pecado e que nós nunca mais pecamos depois de entrar no caminho e começar a seguir a palavra de Deus. Não, porque existe diferença de pecados, existe diferença de erros. Como Jesus disse, porque olha, o cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho, tira primeiro a trave dos teus olhos, para que possas depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Ali ele está já mostrando que há diferença entre a trave é uma madeira grande. Pensa numa trave enorme, não cabe nem dentro do olho, em comparação com o cisco. Então, pessoas que às vezes querem dar conselho e querem até pregar a palavra de Deus, corrigir os outros, fazer cobrança, às vezes de coisas pequenas, menores, mas eles estão cometendo injustiça grave. Você está entendendo? Então, é hipocrisia. Jesus chamava de hipócritas. Essa palavra significa falsos. Vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar o ensinamento sobre esta palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.